Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 371. Os sentimentos de Scatashi. Você se divertiu? Violette perguntou quando Ruby e Victor saíram da sala. Ruby estava vestida com um moletom vermelho e jeans. Ela estava usando botinhas pretas. Ela estava muito deslumbrante, especialmente com seu pequeno sorriso que escorria uma sensação de primavera. Muito diferente de sua expressão fria, habitual. Não está claro? Ruby respondeu a Violette com um sorriso. TSK, cadela. Se você não fosse tão contra, eu teria invadido aquele lugar. Apesar de reclamar, as pessoas puderam ver algum companheirismo e respeito nas palavras de Violette. Dormir juntos é uma coisa, mas dividir a cama enquanto faz isso é um pouco difícil, algo que eu gostaria de evitar, se possível. Ruby foi muito honesta. Apenas tendo feito isso uma vez no passado. Ela particularmente não gostava de treinar com seu querido na frente de outra pessoa. Ela preferia quando eles estavam sozinhos. Eu sei, eu concordo com você também. Violette resmungou. Atualmente, apenas Scatashi, Violette, Ruby e Saz estavam presentes neste local. O resto das empregadas estavam ocupadas com seus próprios deveres que Victor lhes havia dado. Anne e Jeanne foram a algum lugar no Japão, disseram que queriam ver como o mundo havia mudado. Discípulo estúpido, não quero ter um neto agora. Scatashi reclamou com um pouco de raiva, mas ninguém sabia se era porque ela estava irritada com o que Victor fez com sua filha ou porque ela ouviu a coisa toda. Nós não poderíamos nem se quiséssemos, ela ainda não é adulta. Que bobagem você está falando, discípulo estúpido? Scatashi olhou para Victor como se estivesse olhando para um tolo. Você é um progenitor. Regras comuns não se aplicam a você. Scatashi tinha um olhar em seu rosto que dizia, como você não sabe disso? É bom senso. Ruby, Violette e Victor ficaram paralisados. Isso significa que é possível para eles engravidarem. Ela não é uma criança, ou algo assim pelos padrões dos vampiros. Victor realmente odiou a segunda parte dessa frase. Em termos normais, sim. A razão pela qual um nobre leva tanto tempo para amadurecer é porque nossos corpos estão se preparando para o primeiro boost, e quando o primeiro boost acontece, nos tornamos oficialmente adultos. Mas, novamente, isso não se aplica a você. Depois que ela bebeu seu sangue, por muito tempo, o corpo da minha filha começou a mudar, não só em força, ela começou a evoluir mais rápido também. Então ela deve ter seu período fértil em 30 anos. Talvez menos. Quem sabe? Só tome cuidado da próxima vez e use proteção. Isso não significa que nossa fase adulta chegará mais cedo. Ruby perguntou. Oh, você está errado. Isso só se aplica à questão sexual de ter filhos ou algo assim. Seu impulso ainda será em 500 anos. Isso é uma regra definitiva para todos os vampiros. Scatashi deu a todos os mortais sua sabedoria de vampiro ancião. As duas mulheres ficaram sem palavras e olharam para Scatashi com uma expressão ainda mais inacreditável. Como essa mulher tem tanto conhecimento de sexo e um buraco negro em seus sentimentos. Eles não podiam deixar de questioná-lo mentalmente. Deus está tentando enfraquecê-la de alguma forma. Pensou Ruby. Essa seria a única explicação plausível, afinal, a mulher é muito poderosa, e por causa disso, Deus deu a ela uma densidade maior que um buraco negro. Essa era a única explicação plausível. Ruby começou a ficar com dor de cabeça ao pensar nessa situação, só de pensar na possibilidade de ter filhos a qualquer momento. Ela também não queria usar plástico ou algo assim, já que gostava da sensação da carne do marido. Um pensamento que foi compartilhado com Violette. Os dois se olham e começam a falar com os olhos. Espere, porque Adonis não tem isso em suas memórias. Ele não sabia disso. Pensou Victor. Victor estava de volta em seu yukata preto, mas desta vez, era um yukata com listras douradas. Victor pensa, e pensa, mas no final decide, qualquer que seja. Não é como se ele fosse parar de fazer o ato, e ele também não queria usar plástico em seu irmãozinho. De qualquer forma. Você realmente vai ignorar isso? Sim, não é como se eu fosse mudar meus pensamentos sabendo disso. Eu continuarei como sempre, se eu tiver um filho. Que assim seja. Ele gesticulou como se não tivesse escolha. Então um sorriso gentil apareceu em seu rosto. Não é como se eu odiasse a ideia de uma mini, Violette, Saz ou Ruby andando por aí.
Essas palavras colocaram um pequeno sorriso nos rostos dos mencionados. Entendo. Skatach fechou os olhos e exibiu um pequeno sorriso. Nesse caso, não direi nada. Em termos humanos, você já é um adulto, afinal, então faça o que você quer. Claro. Victor sorriu um pouco. Eu sempre faço o que eu quero. Sasa? Sim. Você quer ir para Kyoto? Vendo o sorriso de Victor, todo o rosto de Sasa, que estava levemente irritado por ouvir os treinos dos dois amigos, desabrochou completamente em um lindo e expectante sorriso. Sim. Rumble. Sasa desaparece e, em um piscar de olhos para outras pessoas, ela aparece, com uma roupa mais casual. Jeans, tênis branco e uma camisa branca. Ela também havia amarrado seus longos cabelos dourados em um rabo de cavalo. E Victor? Ele ficou do jeito que estava. Ele descobriu que qualquer coisa que ele vestisse ficaria bem nele, e ele se sentiu bastante confortável com aquela roupa também. Agora é a noite. Talvez algumas coisas estejam abertas. Vamos provocar alguns deuses. Nós estamos apenas indo em um encontro. Dê data. Sim. Eu entendo. Ela tentou ao máximo esconder sua expressão, que ameaçou se transformar em um enorme sorriso. Antes de sair, Victor se aproximou de Skatach. Skatach olhou com curiosidade para Victor. Eu me pergunto se um dia você vai gostar de ver outra versão menor de você correndo por aí. Todo o tempo pareceu congelar quando todos ouviram o que Victor disse. Até a própria Skatach olhou para Victor em choque. Mas então, no momento em que a microexpressão de Skatach mostrou que ela ia começar a reagir, Victor abriu um grande sorriso, e relâmpagos começaram a cobrir seu corpo. Uau, rumble. Ele e Sasa desapareceram, deixando para trás um Skatach chocado e confuso se perguntando o que ele quis dizer com essas palavras. E Violette e Ruby, que assistiam a tudo isso, estavam ali com puro choque. Ele realmente gosta de brincar com o perigo. Ruby não pôde deixar escapar. Ele não seria meu querido se não gostasse. Violette falou. De fato. Ele não seria nosso queridinho. Violette olhou para Ruby e decidiu não comentar essas palavras. Ruby riu um pouco, pegou um telefone e disse, Luna. Sim, Lady Ruby. Você está em casa? Sim. Eu sei, tudo bem. Estávamos com pressa, e deixamos você em casa sozinha. Suspiro. Está tudo bem, e eu não estou sozinho, o gorila está aqui também. O que você precisa? Vou pedir a Natalia para buscá-lo. Ficaremos no Japão por um tempo, mas planejamos partir em alguns dias. Eu já sei. Luna suspirou. Novamente disse, mangá e anime, certo? Ah, você me conhece muito bem. Já que você está no Japão, eu pensei que você gostaria de obter tudo direto da fonte. Você está correto. Ruby não negou as palavras de Luna. Prepare-se, Natalia está chegando a qualquer minuto. Sim, mestre. A chamada terminou. Ruby olha para sua mãe e vê a mulher perdida em seus próprios pensamentos. Ruby. Skatach olhou para Ruby com um olhar penetrante. Sim, mãe. Você está grávida. Ela foi direto ao ponto. O que? Claro que não. Ruby negou com o rosto levemente vermelho. Então por que ele disse isso para mim? Skatach parecia estar em um quebra-cabeça muito difícil. Idiota, ele estava falando sobre uma criança com você. Violeta, idiota. Ruby segura a boca, estupidamente honesta de Violette. O que você está fazendo? Ela sussurrou em um tom firme. Violette abriu um pouco os olhos quando percebeu que quase estragou tudo. O que você quer dizer, Violette? Os olhos de Skatach se estreitaram, e Violette começou a suar frio. Ruby, deixe-a ir. Mas... Ruby. Os olhos de Skatach brilharam mais. Sim. Agora, cuspa isso. O cérebro de Violette começou a girar. Ela pensou em 1 milhão de desculpas, mas todas pareciam tão estúpidas. Ela estragou tudo e não conseguiu encontrar uma desculpa para sair dessa situação. Então qual seria o pensamento mais lógico a se fazer nessa situação? Darling estava basicamente dizendo que gostaria de ter um bebê com você. Ruby olhou para Violette em puro choque. Sim. Ela jogou a merda no ventilador. Se você não pode resolver o problema, apenas piore o problema. Eventualmente, o problema se resolverá. Ela acredita firmemente nesse dogma questionável. Como o silêncio caiu ao redor. Os pensamentos internos de Skatach estavam um caos. Uma criança com Victor.
Ele quer transar comigo. Se ele disse essas palavras, é porque ele quer, certo? Ele também tem potencial, e é um progenitor. Se eu estivesse no mesmo humor de antes de Ruby, eu poderia usar seus genes e ter um filho forte. Mas não vejo necessidade disso. Não mais. Ela pensou no vampiro que tinha o poder de controlar a água. No passado, ela era curiosa e, por capricho, decidiu ter um filho, mas ela não queria um filho inútil, sem potencial, então ela sequestrou alguém que poderia acrescentar algo à sua linhagem, e foi assim que ela encontrou o pai de Ruby e basicamente usou para o que ela queria. Depois que ela conseguiu o que queria, ela jogou o homem fora, já que ele não era mais necessário. E Ruby foi uma das melhores decisões que ela tomou no passado. Mas quando ela pensou em fazer o mesmo com Victor, ela sentiu uma repulsa de si mesma e balançou a cabeça em negação. Ela não tinha mais nenhum desejo de ter um filho assim. Eu não pretendo ter outro filho. Vou tratar isso como uma piada de mau gosto. Ela entendeu mal o que Violette disse. Desta vez foi Violette quem ficou chocada. Quero dizer, Ruby é suficiente para mim, e eu não quero jogar Victor fora. Violette estreitou os olhos e seu humor piorou quando ouviu a maneira como Scathach falou. Mulher, você está entendendo mal alguma coisa? Scathach olhou para Violette confuso. Ele gosta de você, e por causa disso, ele quer ter um bebê com você. Scathach arregalou os olhos. Você não ouviu, idiota. Ele te ama, ele quer você como esposa. Tolete? Oh, foda-se, Ruby. Estou cansado dessa merda. Alguém precisa dizer a verdade a ela, e eu não gostei do jeito que ela falou sobre minha querida. Ninguém vai jogá-lo fora, nem mesmo você. Eu te desafio a dizer isso de novo. Os olhos de Violette brilharam vermelho sangue. Ela não exibiu seu poder, ela não fez nada. Ela apenas olhou para Scathach. E pela primeira vez em muito tempo. Scathach sentiu. Com medo. Era a mesma sensação que ela teve quando encontrou seu mestre humano pela primeira vez. A mesma sensação que ela teve quando viu Vlad pela primeira vez. Mas Scathach não era normal. Ela reagiu ao medo de forma diferente. Ela ficaria animada. E querer brigar com aquela pessoa. Afinal, se ela sentiu medo, foi porque aquela pessoa é forte, né? Mas ela não sentiu isso agora. Ela apenas sentiu medo e um sentimento confuso. E ela particularmente não entendia seu medo, considerando que ela sabe muito bem que Violette é fraca. Ela nem se levantaria, mas esta mulher agora não pode deixar de se sentir ameaçadora para ela. Sim. Essa é a palavra correta. Violette parecia muito ameaçadora para Scathach agora. Pensando nas palavras de Violette, ela se lembrou de tudo o que aconteceu entre Victor e ela. Badump. Cada pequena memória que ela fez com o homem. Badump. Mestre, eu sinto sua falta. Seus momentos fofos, Scathach, vamos tomar banho. Seus momentos emocionantes. Scathach, você é o melhor. E seus momentos de luta. Logo toda sua mente foi pintada com o rosto de Victor que tinha seu pequeno sorriso característico, e ela arregalou os olhos quando percebeu o que Violette queria dizer. Eu vejo. Badump, badump. Seu coração estava batendo a vários quilômetros por hora, e ela sentiu que era difícil até mesmo respirar. Agora. Ele me ama. E eu amo ele. Ela se perguntou, confusa. Toda vez que ela pensava em Victor, seu coração afundava e uma verdade absoluta surgia em sua mente. Eu amo. Craque, craque. Ela sentiu como se algo sem importância a tivesse quebrado, e uma nova visão de mundo apareceu para ela. Sim, parabéns, você teve o avanço do século. Violette revirou os olhos enquanto bufava, não se sentindo particularmente feliz. Mas agora que ela está ferrada, como uma conselheira fiel ao dogma que ela criou, ela só vai bagunçar ainda mais as coisas. E seja o que Deus quiser. Bonk. Violette, idiota. Você tinha maneiras melhores de dizer isso. Foda-se, Ruby. Essa mulher só me irritou, e eu agi por impulso, ok? Mas eu não me arrependo de nada. Mas, quando Ruby estava prestes a dizer algo, ela ouviu. Ruby, você sabia? O corpo de Ruby tremeu um pouco, e ela olhou para a mãe. Bem, sim. Na verdade, todo mundo sabia. Todos. Natasia, Agnes, Adonis, Violette, Pepper e Siena.
Ruby começou a listar todos que ela conhecia e literalmente todos próximos a Victor. O que? Scatashi não podia acreditar no que ela estava ouvindo. E então as lembranças de Natasia conversando com ela vieram à sua mente. Apóstrofo. Eu saberei no futuro, hein? Foi isso que ela quis dizer? As insinuações de Vlad começaram a fazer sentido para ela também. Aquele velho sabia e por isso deu-lhe o título de conde. Victor quer ser meu companheiro, hein? Meu marido. Ela começou a pensar sobre isso. E no momento em que ela pensou sobre isso, uma lembrança veio à sua mente. Ela estava em uma aldeia, e na frente dela estava uma mulher muito parecida com ela, sua mãe. Uma mulher que ela achava que já teria esquecido o rosto há muito tempo. Escute, Scatashi, se você já teve um marido, esse homem tem que ser mais forte do que você. E você tem que gostar dele. Não se esqueça de verificar se ele também tem personalidade, não se engane. Nem todo forte homem é bom. Eu não quero me casar agora, mulher. Bonk. A mulher bate na cabeça da menina com um porrete de ferro. Ouça quando os adultos estão falando, tolo. Eca. Ouça-me, filha. Se você encontrar um homem assim em sua longa vida, nunca o deixe escapar. Nem mesmo se você tiver que torturá-lo o dia todo como eu faço com seu pai. Acredite em mim. Ele era apenas um pedaço fraco, de merda com um rosto bonito quando o conheci, mas eu gostava dele. Ele tinha uma boa personalidade também, então tudo o que ele tinha que fazer era ser mais forte do que eu. Tudo o que fiz foi torná-lo mais forte. Com força de vontade e um pouco de tortura, você pode fazer coisas impossíveis. Agora, ele é um guerreiro forte que adora lutar. Incrível, né? Louvado seja. Tanto faz, mãe. Vamos voltar ao treinamento. Eu quero lutar contra a tribo vizinha. Bonk. Por quê? Isso é porque você é estúpido. Eu não fiz nada. Eu só quero voltar a treinar, mulher. Suspiro, porque você teve que nascer assim como eu. As memórias de Scatashi se quebram como um espelho de vidro, e ela retorna ao presente. Lentamente, um pouco de pressão sangrenta em tons de vermelho começou a liberar de seu corpo. Seu sorriso cresceu e seus olhos brilharam vermelho sangue. Um marido, hein? Marido, um marido. Marido, marido. PFFF. Os corpos das duas mulheres tremiam visivelmente quando viram o estado de Scatashi. Olha o que você fez, você quebrou. Eu nunca vi assim antes. Ruby praticamente gritou com Violette. Parece que encontrei alguém, mãe. A pressão sangrenta do corpo de Scatashi começou a ficar mais forte do que antes, já que tudo ao seu redor estava quebrando por conta própria, enquanto ela estava ali parada. Bem, porra. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 372, Uma noite inesquecível. Sem saber que as suas palavras provocantes haviam desencadeado terror em si mesmo, Victor estava andando por Kyoto, com uma linda mulher de longos cabelos dourados. Ela tinha um pequeno sorriso no rosto e olhou para os templos e as festividades que estavam acontecendo. Aparentemente, eles chegaram bem na hora, já que um festival estava acontecendo. Como esta era a sua primeira vez em um festival japonês, Sasa ficou bastante curiosa e deu uma olhada em tudo. E Victor? Bem, ele estava mais preocupado em olhar para a mulher deslumbrante na frente dele. Sem contar que, como estrangeira de cabelos dourados e olhos azuis, Sasa chamava muito a atenção. Aparentemente, pelo que Victor poderia dizer, os estrangeiros foram observados se essa for a palavra certa. Pelo que ela pode entender, existem vários estereótipos sobre os estrangeiros, e Sasa era uma mulher cuja característica mais marcante era esse estereótipo. Ela chamou muita atenção. E também não ajudava que ela fosse muito bonita. Ela é uma atriz? Ela parece uma. Eu acho que ela é uma modelo. Quem é aquele homem com ela? Sussurros como esse eram ouvidos onde quer que os dois pombinhos passassem. Claro, assim como quando Aruna estava conversando com Victor, eles estavam falando em japonês. E Victor não entendia japonês, mas graças ao artefato que Natalia deu a Victor há muito tempo, um artefato que ela deu a ele quando Victor teve seu primeiro encontro com Violette, Victor podia entendê-los, e todos em seu grupo também tinham esse tipo de artefato. Se Sasa chamava a atenção, Victor era como um ponto sensível na multidão. Começando com sua altura, ele era ridiculamente gigantesco. Como um homem de 195 centímetros de altura, os japoneses se sentiam como crianças para ele.
Até Sasa pode ser considerada alta, mas não tão alta, considerando que ela tinha cerca de 180 cm. E para ser honesto, isso também foi um pouco estranho para Victor no começo, já que, apesar de estar acostumado a ser mais alto do que a maioria das pessoas em casa, alguns inconvenientes culturais ocorreram. Por exemplo, as barracas, espalhadas pelo festival, pareciam relativamente pequenas para ele. Não é como se ele fosse um gigante de 3 metros de altura, era apenas a sensação que ele sentia. E outra coisa também. Ele era muito bonito. Tipo, muito, muito, muito bonito. As pessoas muitas vezes olhavam para ele e pareciam se perder em sua aparência de outro mundo. Mesmo uma criança que estava tomando sorvete quando ela fixou seu olhar em Victor, pareceu congelar no tempo e encarou Victor com a boca aberta. A única coisa que indicava que ela estava viva eram seus olhos seguindo o homem enquanto ele caminhava. As pessoas se esqueceram de respirar quando viram. Homens, mulheres, crianças, velhos, qualquer tipo de ser, olhavam para ele com uma cara de choque e surpresa. A beleza de Victor estava causando poucos problemas para as pessoas. Alguns homens até tiveram que se esmurrar no rosto enquanto gritavam internamente: "Não sou gay, não sou gay." Mas se houver um buraco no caminho. "Não sou gay, não sou gay." Mas se ele quiser. A beleza de Victor estava em um nível tão perigoso que as pessoas estavam caindo em uma espiral de pensamentos realmente perigosos e questionáveis. Mas Victor cobrirá o rosto ou esconderá sua beleza? Claro que não. Victor é um amante de causar problemas, e os problemas são sua vadia há muito tempo, mas esta foi uma ocasião especial para Sasa, e por causa disso, ele estava abusando de seus poderes constantemente. "Não se aproxime mais, volte a fazer suas coisas." Ele falou com um homem caminhando em direção a Sasa. Ele tinha o poder de evitar qualquer tipo de problema clichê apenas falando, e se ele tivesse poder, por que não usá-lo? Os poderes foram feitos para serem usados, certo? Como disse um certo velho. Com grande poder, vem grandes oportunidades. Querida, olhe para isso. Isso é tão estranho. Sasa foi a uma barraca e comprou alguma coisa. Logo ela voltou para Victor, e quando Victor viu o que estava na mão de Sasa, seu rosto se distorceu levemente. "Onde você conseguiu isso?" "Lá." Sasa falou com o mesmo sorriso enquanto esperava secretamente pela reação do marido. Afinal, o que ela estava segurando na mão era um doce em forma de pau. Victor olhou para a barraca e viu alguém sentado nela com um olhar entediado no rosto. Ele tinha uma etiqueta no peito, aparentemente, esse era o nome dele. Queixo. As maravilhas das ferramentas das bruxas, elas não apenas traduzem o que você fala, mas também traduzem qualquer idioma conhecido por quem o possui. Uma ferramenta muito conveniente, de fato. E por causa disso, Victor entendeu qual era o nome do homem, mas mesmo que entendesse, não conseguia pensar em nada. Que tipo de pais nomeiam seus filhos com esse nome? Eles devem realmente odiar seu filho. Hugo. Victor toca levemente a testa e fala naturalmente: "Jogue fora. O único que você pode chupar é o meu." "Oia, querida. Você está com ciúmes de um simples doce?" Sasa ficou surpresa com o que Victor disse. Sim. Ele falou com tanta naturalidade que até pegou Sasa de surpresa. PFTT. Impedindo uma mulher de usar seu livre-arbítrio. Que homem machista e controlador. Ela deu um sorriso malicioso. As feministas realmente cancelariam você agora se vissem essa cena. Nossa, mas eu nem tenho redes sociais. Isso realmente não importa para eles. Eles vão te perseguir até sua casa se for preciso. Ponto. Assustador. Victor riu com desdém. De fato. Sasa pega o doce que pegou e dá a uma criança. Mesmo que ela estivesse interessada, não é como se ela pudesse comer também, e ela também comprou porque queria provocar o marido. Ei, não dê para a criança. Victor parou de falar quando viu que todas as crianças e adultos comiam calmamente esse doce. Apóstrofo. Eu sou errado aqui? Estou sendo estranho? Que tipo de festival é esse, pelo amor de Deus? O choque cultural foi bem intenso para Victor. Obrigado, Onei-chan. De nada. Sasa sorriu enquanto falava um pouco com a mãe da menina e depois voltou para Victor. Quando Sasa voltou para Victor, os dois de repente começaram a ouvir sons de tambores. Os dois olharam para a origem do som e viram uma comitiva na qual havia vários homens e mulheres vestindo roupas levemente curtas.
E 4 homens fortes estavam segurando algum tipo de símbolo. O símbolo de um pau. Que porra é essa? Desta vez, mesmo Sasa não pôde deixar de se surpreender. Victor estava realmente questionando agora para onde ele levou sua esposa. Ele acabou de ver que haveria um festival que celebra a fertilidade. Espere. Fertilidade? É disso que eles estavam falando. Vamos trocar de lugar? Parece uma boa ideia. O rosto de Sasa estava um pouco vermelho agora. Victor gentilmente pega a mão de Sasa. Sasa olhou para a mão de Victor segurando a dela, e apesar de ser um gesto tão simples, ela não pôde deixar de se sentir doce. Eles haviam feito esse ato simples tantas vezes no passado, mas apenas hoje, esse gesto parecia tão especial. Vamos, querida. Sim, querida. Os dois andaram suavemente pela multidão enquanto Victor usava seu charme várias vezes para fazer as pessoas ignorá-los, e quando estavam longe o suficiente, Victor e Sasa desapareceram. Em algum lugar ao redor de Kyoto, em um templo. Dessa vez estava acontecendo outro festival. Na verdade, não parecia ser um festival comum, mas sim um festival de yokai. Victor viu vários seres diferentes, alguns conhecidos, outros não. A variedade de yokai que eles tinham no Japão era simplesmente muito grande. Ridiculamente grande. Até uma vassoura, uma sandália ou uma toalha podem ser um yokai. Um festival yokai desta vez. Espero que não seja o mesmo que os humanos. Bem, eu acho que eles não iriam tão longe. Sasa riu. De fato. Victor olhou ao redor e viu que vários yokai estavam usando máscaras, percebendo que se não usassem máscara seria como não estar vestido para a ocasião. Victor desapareceu por alguns segundos e depois veio de volta. Em sua mão havia 2 máscaras, uma máscara era de uma raposa negra. E a outra máscara era de um tanuki. Victor coloca a máscara de raposa no rosto e entrega a de tanuki para Sasa. Por que um tanuki? Você prefere um tengu então? Eu não gosto dos narizes grandes deles. Sasa comentou enquanto pegava a máscara e a colocava no rosto. Victor riu um pouco, e então disse, um tanuki combina com você. Por quê? Eles são gordos. Gostam de enganar as pessoas e dormem muito. Isso não tem nada a ver comigo. Ela fez beicinho atrás da máscara. Sério? Victor perguntou desconfiado enquanto começava a andar. Sim. Sasa começou a andar também, enquanto pegava os braços de Victor como um casal faria. Começou a andar pelo festival procurando algo interessante. Então, que tal um panda? Victor falou. Por que panda? Eles são gordos, preguiçosos e, em certos países, são considerados um tesouro nacional. E é isso que você é para mim. Meu tesouro. Querida. O olhar de Sasa suavizou um pouco, e então em menos de alguns segundos, assumiu uma expressão de raiva. Eu não sou gordo. Victor exibiu um pequeno sorriso. Claro, você não é. Ele tocou uma de suas coxas grossas e apertou. Você é muito grosso. Os genes da Natasia são fortes neste. Ou são os genes da Carmila? Lembrando da foto da mulher que era mãe de Natasia, Victor não pôde deixar de pensar que era só por causa dela que mãe e filha eram tão grossas. Apóstrofo. Mesmo Victoria não parece perder neste assunto. Pare, não faça isso aqui. Ela deu um tapinha na mão levemente. Se fosse em qualquer outro lugar, ela ficaria mais do que satisfeita com esse avanço, mas ela não é exibicionista e também não gosta de muito contato íntimo em público, embora milagrosamente ninguém esteja olhando para ele. Estar em uma multidão não ajudava. Nada. Pare com esse sorriso sorrateiro. Cucucu, eu sou uma raposa, eu tenho que ser sorrateiro. Victor riu como uma raposa astuta. Nenhuma raposa agiria tão sem vergonha. Ah, eu me pergunto sobre isso. Victor riu de uma maneira normal. O casal começou a observar todas as atrações do festival. Por ser um festival yokai, coisas ainda mais estranhas do que no mundo humano foram vistas em todo lugar. Mas não era tão estranho quanto glorificar um Dicken. Sério, Victor não conseguia entender. Talvez ele não gostasse muito da cultura deste lugar. Victor pensou que provavelmente era a resposta correta. Os dois se divertiram, tiraram fotos e brincaram um com o outro com brincadeiras leves. Olhando para as costas de Victor enquanto ele caminhava segurando a mão dela, Sasa não pôde deixar de morder o lábio em frustração, amor, paixão, possessividade e luxúria. Seus sentimentos eram caóticos, mas ela se conteve.
Sim, ela fez o possível para conter seus desejos. E ela só conseguiu se conter porque estava gostando muito do tempo com o marido. E depois de experimentar todas as atrações. Boom! Eles pararam de repente enquanto olhavam para o céu e viram vários fogos de artifício iluminando o céu. Oh! Eu me pergunto ao que eles estão comemorando. Parece ser a coroação de um novo Ryujin. Ryujin, Victor olhou para Sasa, que estava carregando várias coisas estranhas que ela havia comprado, como um guarda-chuva de madeira, um urso estranho e várias coisas que os Hokai estavam vendendo e que ela estava interessada. Algo como uma divindade dragão. Um deus menor. Quem se importa? De fato. Victor não pôde deixar de concordar. Um silêncio caiu sobre o lugar inconscientemente, as mãos do casal se apertaram enquanto observavam silenciosamente os fogos de artifício enquanto desfrutavam da presença um do outro. Foi só quando os fogos de artifício terminaram que Victor apertou Sasa um pouco mais forte e disse, vamos a algum outro lugar? Victor se virou enquanto puxava Sasa. Não. Ao ouvir a resposta de Sasa, Victor parou de puxar Sasa e se virou para olhar para a mulher. Sasa tinha sua aparência escondida pelo guarda-chuva que ela comprou, e a única coisa visível era a boca de sua máscara, mas como um casal unido por um ritual, os dois podiam sentir claramente os fortes sentimentos um do outro. Querido, muito obrigado pela noite. Mas a noite acabou de começar. Para mim, isso foi o suficiente. Saímos e nos divertimos, e agimos como um casal normal. Esse foi o melhor encontro que eu poderia pedir. Victor ficou em silêncio. Para ser honesto, ele ainda não estava satisfeito e queria fazer mais por Sasa. O que ele não entendeu, ou esqueceu, é que às vezes ter mais, ter algo maior, ou ter algo mais deslumbrante nem sempre era a melhor escolha. Às vezes, a escolha mais simples, e que todos fariam, era a melhor. Claro. Se isso fosse condições normais, Sasa não ficaria satisfeito com apenas isso. Mas hoje foi especial. Depois de ouvir os gemidos de seus dois amigos. Ela era tesão. Ela não aguentou mais. Querido. Ela levanta o guarda-chuva e Victor vê os olhos vermelhos sangue escuros de Sasa, olhos de posse, olhos de desejo, olhos de alguém que estava fazendo o possível para se segurar. Leve-me, agora. O desejo de Sasa explodiu em sua direção e por alguns segundos, Victor ficou surpreso. Ele ficou realmente surpreso e, por alguns segundos, chegou a pensar que estava lidando com Natasha. Errado, aquele sentimento era mais intenso do que Natasha. Não há necessidade de dizer duas vezes, os sentimentos de Victor explodiram assim como os dela e invadiram todo o seu ser, enchendo a mulher com seu desejo. Venha comigo, querida. Victor puxa Sasa para um abraço. Sim, querida. E Sasa não negou seu abraço. Rumble. Um fino relâmpago cobriu os dois e, em um piscar de olhos, eles se foram. Eles aparecem no quarto de Victor. Victor gentilmente retira a máscara de Sasa. Logo o rosto da mulher de longos cabelos dourados e olhos azuis que agora estavam vermelhos é visto. Você vai ser minha, querida. Tolo. Sasa gentilmente tira a máscara de raposa de Victor, desde o momento que você me confortou quando minha mãe morreu. Você sempre foi minha, e eu sempre fui sua. Desculpe o atraso. SHHH. Desculpas não são necessárias, eu sei que você queria que esse encontro fosse o melhor para mim. Mas as coisas sempre aconteciam como se você estivesse atrapalhando. SHH. Mas uma vez ela o impediu de falar bobagem. Apenas foda-me. Os olhos de Victor brilharam ainda mais, e ele jogou a mulher na cama e subiu em cima dela. Não se segure. Porque eu não vou. Eu não estava planejando fazer isso também. Seus olhos brilharam amarelo-dourado por alguns segundos. Logo os dois se atacam como dois animais no cio. Sons de gemidos foram ouvidos em todo lugar. E uma longa noite que nem 20.000 palavras seriam suficientes para descrever o que aconteceu com os dois amantes. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que